Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Nilza. Nilza é uma colaboradora da Casa de Eurípides Barçanufo. Estamos recebendo aqui o Dudu Martins, que vai trazer para nós um tema interessantíssimo, né? O amor como alimento da alma. Boa noite, Nilza. Boa noite. Boa noite, Dudu. Boa noite, Jorge. Boa noite, Nilza. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Boa noite aos nossos ouvintes. E vamos começar, Vamos começar, né? Vamos trabalhar para Jesus, né? Não é? Então, a gente está com um tema, como você mesmo disse, é um tema bastante pertinente. É um tema atemporal, né? Porque ele fala de uma necessidade que é constante no processo evolutivo de todo ser, né? O amor como alimento da alma. Aí eu vou trazer uma passagem do Cristo, Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem. O próprio Cristo já dá a dica pra gente, né? Ele vem chamando a gente para poder ter essa consciência da necessidade do alimento além do corpo físico. O alimento espiritual, né? Que é o que nós mais esquecemos, né? Que é o principal. E a gente dá tanta importância ao alimento material e esquece, né? Exatamente. Do espiritual. E pegando o gancho disso que você está falando, eu vou convidar os nossos ouvintes a gente fazer um exercício juntos de imaginação. Imagina alguém te servindo um prato de comida cheio de lama, com comida podre. Faz o exercício. Para e pensa. Duro. Com um odor terrível. Gente, eu tô sendo assim, pegando bem pesado mesmo, vocês vão entender o porquê. Adoro essas dinâmicas. E aí você começa... vamos fazendo esse exercício de imaginação. Já tô me imaginando. Pois é. E aí a gente fazendo esse exercício, imagina você sentado à mesa para se alimentar disso que está sendo servido. Misericórdia. Qual que é a sensação que você vai ter? Repúdio, né? Não é verdade? Nossa, repúdio, náusea, né? Só de você olhar para aquilo. E por que a gente por que causa essa sensação tão desagradável? Porque a gente está focado muito na questão da matéria, ainda, né? Então, a matéria para a gente, ela causa essa sensação. Porque é uma coisa objetiva. Você pega, a gente consegue imaginar isso, se colocar à sua frente, você vai enxergar e tudo mais. Mas e quando alimenta? E você não se alimenta, obviamente, a gente está fazendo essa dinâmica para entender que ninguém vai se alimentar desse tipo de alimento, né? Ou seja, nós vamos rejeitar. Agora, por que quando acontece o contrário, o alimento é para o nosso espírito, a gente não tem esse mesmo cuidado? Por que a gente não toma cuidado com aquilo que a nossa alma absorve? E aí a gente precisa entender o que é o alimento da nossa alma. O que a gente tem colocado no nosso cardápio do dia a dia para alimentar a nossa essência. Aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente pode começar a pensar no primeiro momento do dia. Um bom dia que a gente dá para uma pessoa. Não é? Hoje eu estava pensando, eu estava saindo da academia, e aí eu tenho o hábito de, as pessoas que eu vou encontrando quando eu desço as escadas, eu sempre dou um bom dia. E aí eu gosto de analisar a reação das pessoas. As pessoas sobem as escadas mexendo no celular. E quando você dá o bom dia... Elas assustam, né? Elas assustam. Assustam. Porque não é comum disso acontecer, né? Ou seja, a gente está tão imerso dentro dessa coisa tecnológica que a gente está esquecendo os processos de humanização que alimentam a nossa alma. E aí você dá um bom dia, a pessoa se assusta e fala assim, gente, olha, se a pessoa realmente quer dar um passo na direção de uma mudança, de uma ressignificação da jornada evolutiva dela, ela tem que começar a partir das coisas simples. Ela tem que alimentar-se de coisas boas e oferecer coisas boas. Porque como eu vou oferecer para alguém algo bom se eu não tenho o hábito também de fazer o mesmo? Não é? E é uma coisa interessante que você está falando, que você, assim, não sei se já vai prestar.
É tão gostoso quando a pessoa te dá um bom dia com você sente, né, aquilo ali, gente, é gostoso, você te faz bem. Às vezes uma pessoa que você nunca viu, né, um bom dia. Eu trabalho, lá onde eu trabalho, tinha uma senhora, Dona Naná. Qualquer pessoa que passasse na porta da casa dela, ela te dava um bom dia. Ô meu filho, um dia de saúde e paz para você. Olha que bacana. É, todas as pessoas que passavam na porta dela. Ô meu filho, um bom dia de saúde e paz para você. Eu achava tão bonito aquilo. E assim, ela já estava velhinha. E aí, às vezes a filha dela levava ela no posto de saúde, ela ia de loja em loja que ela passasse. Um dia de saúde e paz para você. Olha pra você ver, e tudo É. aquilo que você emana para o próximo, para quem está recebendo primeiro, é nosso Você mesmo. mesmo. Saiu de onde? Saiu de você. Saiu Você de mim. é o que eu falo. É. Quando a gente fala, quando a gente pensa, gente, os Gente, o primeiros a pensamento é serem vida, beneficiados ou né? prejudicados somos nós, mesmos. porque sai de nós. Nós somos os primeiros a ouvir. Exatamente. E vamos fazer uma provocação quando, por exemplo, você estiver passando por uma oportunidade. Se você não tem o hábito, né, vocês que estão nos ouvindo aí, se você não tem o hábito de dar um bom dia, comece, exercite isso. Passe a dar um bom dia a um desconhecido e perceba a reação desse desconhecido. É engraçado que às vezes já aconteceu de eu passar na padaria, por exemplo, vou comprar alguma coisa. Bom dia. Aí a pessoa, pois não, senhor. Aí eu paro, bom dia, tudo bem? Aí a pessoa dá aquele sorriso, desculpa, bom dia. Aí teve um dia que a pessoa fala assim, mas é porque as pessoas não têm o hábito de dar bom dia pra gente. Nossa. Então quando alguém chega e dá um bom dia, a gente acha estranho. Eu falo assim, pois é, mas seria tão melhor esse mundo se a gente começasse a criar esse hábito, né? Isso é interessante. Lá perto do meu serviço, tinha uma senhora. Ela, do nada, ela ficou como se fosse uma mendiga. Ela andava suja pra rua fora e mau cheiro. Só que o seguinte, essa mulher, se ela me via, ela chegava, ela me abraçava, ela me beijava, né? Ou meu irmão, que não sei o que. Uma vez eu passei a noite com a minha mãe no hospital, cheguei no outro dia cansado e deitei assim, tava lá no serviço, né? Esperando o cliente chegar, ela passou, meu irmão, você tá tão quietinho? Falando, porque eu passei a noite. Ó, meu irmão, se precisar de lavar uma roupa pra sua mãe, uma coisa, você pode me falar que eu vou. Aí um dia e assim, gente, era incrível. Era eu limpar a minha loja, lavar a minha loja. Ela pedia pra usar o meu banheiro. Aí vocês já imaginam como é que ficava. Eu tinha que lavar de novo. Aí as pessoas que. Jorge, gente, mas se eu não deixar, ninguém vai deixar. Essa criatura vai fazer onde? Eu não posso. Né? Então, assim, eu chego de manhã, tô de perfumado, bonitinho, cheirosinho. Ela vem, eu vou empurrar a pessoa? Não tem como. É engraçado, ela tá te oferecendo uma coisa que a gente mais à frente, a gente vai comentar sobre afetividade, porque ela não tem nada, pelo que você está dizendo, no sentido, no campo da matéria, mas ela está te oferecendo algo muito valioso. Espiritualmente. Né? Espiritualmente, e você está sendo receptivo a isso. E é engraçado porque, por exemplo, olha, vamos considerar que as pessoas que estejam nos ouvindo agora, em sua grande maioria, são cristãos e que estão dentro da doutrina espírita, ou seja, portanto, são conhecedores dos ensinamentos do Cristo. E talvez se passassem e vissem você tomando essa atitude de acolher uma pessoa na outra pilha, abraçando, ia torcer o nariz. Porque é engraçado como a gente, dentro da doutrina, a gente consciente dos ensinamentos do Cristo, a gente torce o nariz. A gente é julga. E quando eu digo a gente, eu estou generalizando mesmo. Porque assim, a gente pode até tentar, né? E na maioria das vezes, de repente, a gente tem que dar conta. Mas, vez e outra, a gente acaba tendo esse tipo de atitude. Então, é uma proposta de reformulação, de ressignificação, de revisão da nossa conduta, para que a gente tenha a nossa alma alimentada da forma adequada. Aí, voltando para a questão do alimento da alma na nossa rotina, porque a questão doutrinária, eu costumo dizer que ela só tem um efeito prático se a gente conseguir percebê-la na nossa rotina. Então tem um ensinamento que ele é trazido para a gente e a gente tem que começar a ver na nossa rotina o que é esse ensinamento na prática, como a gente vai aplicar isso. Por exemplo, a gente está falando de alimento da alma. Quando você liga o seu fone de ouvido, que tipo de música que você está consumindo? Quando você senta diante da televisão,
Que tipo de programa Você está assistindo. você está assistindo? Que tipo de alimento para a alma da sua família você está oferecendo? Porque o que acontece? Existe uma onda negativa massificada, ou seja, os meios de comunicação de massa, eles fazem um bombardeio de coisas negativas o tempo todo. Eles fragilizam a massa. A massa que eu digo não é de forma pejorativa. A massa no sentido daquele grupo de pessoas que estão menos atentas, que não tem um senso crítico ainda desenvolvido, que é o que a gente está tentando fazer aqui, desenvolver o senso crítico nessas pessoas. Então, o que ela faz, essa mídia tendenciosa? Ela cria na gente medo, ansiedade, ela estimula a gente ao julgamento, porque, por exemplo, você para diante de um programa sensacionalista que traz o relato de um assassinato dentro de um grupo familiar X aconteceu por isso, e aí aquele repórter ele vem massacrando aquela pessoa que cometeu aquele ato, como se aquele repórter fosse invulnerável, que de repente em algum momento da vida dele ele também não tivesse suscetível a cometer algo que também poderia colocá-lo na mesma condição de quem ele está julgando. E aí a gente vai assimilando aquilo como sendo natural, né? A gente vai digerindo aquilo e a gente começa também a ter um senso crítico, a gente Nós começa a começamos apontar, a a julgar, E começamos a julgar. a Já condenar, viramos juízes. e a gente não tá... Olha a nossa alma como é que ela está ficando intoxicada. Olha o tipo. Você lembra quando eu falei lá no comecinho daquele tipo de alimento da comida podre? Comida podre. A gente está servindo um alimento podre para a nossa alma, para o nosso espírito. E aí o que acontece? Vai para o muro das lamentações, porque os problemas eles vão se acumulando. Como a gente não está atento, a gente está conectado com as coisas negativas do nosso dia a dia, por falta de senso crítico, por falta de atenção, a gente vai caindo cada vez mais no nosso nível vibracional. E aí é tristeza, depressão, relações conturbadas, tóxicas. E as pessoas, e nós, por falta desse senso crítico, acabamos por nos envenenarmos. Contaminar, né? A gente se contamina. Assim contamina. Então vamos pensar, por exemplo, a depressão, ela é uma realidade. E ela é uma realidade contundente, né? A gente está vendo casos de depressão aumenta A cada ano, a Cada cada minuto, dia. absurdamente. A cada segundo. É. A depressão está aí. A depressão, que inclusive leva, em casos mais extremos, ao suicídio, que também está aumentando vertiginosamente. E é claro que a depressão, a gente não pode considerar que existe uma questão orgânica, que ela tem que sim ser medicada, a pessoa tem que procurar profissionais, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, procurar o tratamento adequado para cuidar dessa depressão. Correto. Ponto. Isso é inquestionável. Mas tem algumas questões também que entram nessa questão da observação, do senso crítico, desse desenvolver o senso crítico, para ver que tipo de coisa estou me alimentando estando no quadro depressivo, por exemplo. Então, se você for observar, a maioria das vezes, talvez você que está aí do outro lado, que está dentro de um processo depressivo, vamos pensar juntos. Vamos tentar ressignificar a sua caminhada, o seu ponto de vista em relação à vida. O que você está consumindo? O que você está fazendo para uma melhora da sua vibração? Geralmente, a pessoa quando está deprimida, qual que é a tendência? Ela fica isolada. Ela se fecha, né? Fecha. Se fecha. Efeito concha, né? Ela É. se fecha num casulo, né? Redonda. E não só se fecha, como se fecha e é como se ela estivesse num processo de implosão. Ela vai se intoxicando de tanto sentimento negativo, de tanta vibração negativa, de tanta influência negativa, Verdade. e aí ela está prestes a explodir. Explodir. Né? Ela não está dando conta. E é engraçado porque é um contrassenso, né? Com certeza. Porque se com você está certeza. dentro de um processo que está nessa angústia, nessa tristeza toda, você tem que buscar coisas positivas. Positiva. Porque Só para a doença, o remédio. remédio. Aí você vai curar a sua dor tomando veneno. O veneno tá aí. E ele vem disfarçado, sabe? Ele vem disfarçado de bonzinho. Você terminou uma relação, nossa, parece que o mundo vai acabar.
porque a paixão falou mais alto. Eu estou perdidamente apaixonada, apaixonada. Eu não sei viver sem fulano, sem Beltrano. Como é que vai ser minha vida sem? Aí entra as questões, né, dos disparates, das loucuras, os crimes passionais que a gente infelizmente vê com tanta constância. Mais uma vez a invigilância. Porque o que acontece? A gente está numa onda que, inclusive, já é uma onda que vamos considerar que já está um certo tempo que está passando a hora dela baixar, né, a crista. A onda da música que nos conduz aos excessos. Olha só o que a gente está falando de consumo, não é? O que a gente está alimentando nossa alma? Você pega o circuito musical brasileiro, o que tá em destaque há muitos anos? O estímulo à vingança, estímulo à bebedeira, Desmoralização da mulher, o estímulo à prevaricação, né? Ao sexo desregrado, a sexualização da criança logo no início da primeira idade, e os pais fazem muitas vezes isso como se fosse a coisa mais natural e banal, como se não tivesse efeito nenhum, por falta de quê? Do bendito senso crítico. Então, o que a gente está tentando? Porque esse programa aqui, a finalidade dele, seja qual tema que a gente tratar, a gente está querendo despertar consciências, não é? Pessoas, com certeza. E se a gente não falar sobre essas questões que parecem coisas bobas... Gente, eu estava assistindo televisão, eu assisto muito televisão com a minha mãe. Minha mãe gosta de assistir televisão comigo. E outro dia eu estava à frente da televisão e existem algumas situações que chegam até mim sobre vício em jogo. Aí eu estava assistindo com a minha mãe e a gente foi abordado, né? Foi atingido por uma propaganda de um jogo online que é feito, que está chegando no Brasil. A propaganda é como se fosse assim, um momento glamouroso de alguma coisa muito importante que estivesse chegando, sabe? A publicidade, e eu posso dizer porque eu sou publicitário de formação, então a publicidade, ela é perniciosa, ela é sorrateira, ela vai te ganhar de uma forma que você não vai perceber. E ela vai trazer tudo de uma forma muito perfeitinha, muito florida. Ela vai atender às suas demandas emocionais. E aí o que ela faz? Você é bombardeado na sua televisão com esse tipo de chamarias, né? Vem, vamos jogar. E aí o que está acontecendo? Hoje a pessoa não precisa mais sair de casa para ir para um cassino, para ir para casa do jogo de bicho para jogar, não. Aí ela está te dizendo o quê? Olha, vamos jogar um pouquinho. Você vai ter sorte. Você vai ganhar dinheiro. Está mexendo com a sua vaidade. Às vezes não só a vaidade, mas a necessidade. Porque aí você pega pessoas, às vezes, que estão passando por um perrengue daqueles financeiro. A vida está de... né? Às vezes a pessoa está desempregada. O único recurso que ela tem é a tentativa no jogo de azar, que ela vai achar que esse é o único recurso, porque na verdade a gente sabe que não é. E aí ela recebe esse bombardeio da mídia falando com ela: olha aqui, pega seu dinheirinho, aposta, você tem chance de ganhar. Aí o senso crítico que não está ativado vai conduzir a pessoa ao jogo, né? Ao jogo, ela vai ser ludibriada. Está percebendo como é que é sutil o cardápio que está sendo entregue para as nossas famílias? A sutileza com que as mídias criam necessidades, as mídias criam monstros e a gente não percebe porque eles vêm todo floreado. Que eles vêm como, vamos trazer isso para o Cristo? Sim, claro. Lobos vestidos de carneiro. Gente, por isso que eu falo, os ensinamentos de Jesus não eram para aquela época. Os ensinamentos de Jesus eram para hoje. Se você for ali, ter esse senso, você for olhar, é isso aí que está falando, os lobos vestidos de pele de carneiro, né? As pessoas que usariam a palavra dele em vão, usariam o nome dele para ganhar dinheiro. Gente, é o que ele trouxe para gente. É isso aí que você está falando mesmo. Jorge, Dudu, por incrível que pareça, ontem eu fui obrigada a conversar muito sobre isso aí, esse jogo de internet. A minha prima me procurou desesperadamente. Sabe o que é desespero? Desespero de mãe? Ela é mais velha do que eu. Desespero de mãe por uma filha. A filha já com seus 39 anos, mãe de 2 filhas, e está, assim, como que eu poderia dizer a palavra?
falou assim, Nilza, eu vim te procurar, você é a última pessoa. Eu falei assim, como assim eu sou a última pessoa? Porque a minha filha entrou no jogo do azar. Viciada. Ela sendo uma pessoa super viciada e agora se encontra no momento que a pessoa precisa receber. A pessoa precisa receber. Por quê? Ela pegou muito dinheiro para jogar. Até então ela estava ganhando. Ganhou e ganhou muito. Até para quem não sabe, gente, não entra. Nossos queridos ouvintes que estão aí ouvindo, é o tal do jogo do tigrinho. Eu não sei de que se trata, porque eu não jogo em nada. Isso já foi, inclusive, tema de reportagem. Tá, gente? Não joga, porque é uma... Infelizmente, é fria. Desculpa pelo termo chula que eu estou usando. É fria. A minha prima está correndo... Eu não uso dizer risco de morte, é risco de vida. E deixando 2 filhinhas. O que a mãe estava querendo comigo ontem era muito dinheiro. Eu não pude arrumar. Não pude, porque eu não tenho. Ela saiu da minha casa desesperada. Pois é, Neuza. E situações como esta, você está contando o relato pessoal no seu grupo familiar, e existem milhares de grupos familiares dentro do nosso país que estão passando por isso. Então, assim, o despertar de consciência é nesse sentido, gente. Não encare as coisas como sendo naturais quando elas não forem naturais. Nós não fomos criados, a nossa forma de progredir jamais vai ser por caminhos torpes. Então, ou seja, se você está consumindo uma música que te leva às drogas, à viciação no sexo, a viciação na bebida, que te leva a ter sentimentos de vingança ou coisa parecida, não é adequado, isso não vai contribuir para o seu processo evolutivo. Não tem como. Então, ou seja, se desvia, desenvolva o seu senso crítico, desenvolva a sua consciência, porque abraçando esse tipo de coisa, se alimentando desse tipo de coisa, você está comprometendo o seu processo evolutivo. E aí a gente tem um antídoto para tudo isso, não temos? Temos. E qual que é o antídoto? O próprio título do programa já fala. O amor. O amor cobre a multidão de pecados, né? Não é? E ele alimenta. Eu vou trazer uma passagem do Evangelho. E uma coisa, você vai falar de Evangelho, uma coisa interessante. E qual a maior prova de amor que nós temos? Jesus. Né? Evangelho, gente. Evangelho. Eu costumava dizer, eu sempre vou citar isso, se eu já tiver dito isso em outros programas, eu gosto sempre de falar. Eu tinha o hábito de falar que a gente não nasce com o manual de instrução a tiracolo, mas a gente nasce com o manual de instrução à disposição da gente o tempo todo. O Evangelho é o nosso manual de instrução. Se a gente seguir, pronto. Vamos tentar seguir. Óbvio, gente. Eu sempre falo isso, gente. O Evangelho é o nosso manual. Assim como você compra um carro, você compra qualquer, né? Não vê o manual de instrução como é que você tem que usar? O Evangelho é o nosso. Aí a gente vai considerar o seguinte: a gente não vai florear as coisas e romantizar o processo, porque a gente sabe que nós estamos bem distantes do que é o ideal em termos de compreender, aprender e converter isso numa ação. Mas se a gente já começa a desenvolver uma sintonia com esses ensinamentos, a gente tem uma propensão maior à assertividade. Com certeza. Então, ou seja, se a gente está num processo de dor muito abrupta, muito aguda, muito sofrida, e a gente busca no Evangelho um auxílio, e ainda mais, a gente tem que considerar que o Evangelho, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Sim. E a gente puxa a sardinha porque, de fato, a gente sabe do poder que tem, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho Redivivo, e é um Evangelho que ele instrui de forma clara, de forma objetiva, ele arranca toda dúvida que porventura restasse. Então, ou seja, se você tem um amigo, você que está ouvindo a gente aí do outro lado, você tem um amigo, um familiar, uma amiga, um parente, que está passando por um processo de dor, leva o Evangelho. Sabe, se essa pessoa talvez não está em condições de, por exemplo, de acolher o Evangelho com o status de Evangelho segundo o Espiritismo, ela não precisa receber esse status, ela precisa simplesmente receber o conhecimento que o Evangelho vai promover. Então fale do Evangelho para essa pessoa. Fale de Cristo, fale do amor do Cristo. Né? Traz uma lição do Cristo. Essa lição que eu vou trazer agora, no capítulo 11, item 8, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem de Fenelon. Ela diz o seguinte sobre o nosso alimento, né, o alimento da alma. O amor é de essência divina.
desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. E ainda diz: pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Então ele está trazendo aqui, que eu achei muito interessante essa leitura, o fato de que aí a gente volta naquilo que você disse da pessoa que moradora de rua. Na rua. Ela tem pouca instrução, talvez, ela não tem bens materiais, mas ela tem a essência do amor dentro dela. E ela sabiamente oferece isso. Eu vejo isso também, uma pureza de coração dela. Né? Sim. E vou te dizer que quando, por exemplo, traz aquele ser mais abjeto, ou seja, aquela pessoa assim que a sociedade trata ela como sendo o pior dos seres que pode habitar a face da Terra, e que todo mundo quer que ela suma, né, desapareça, desintegre na face da Terra, nela tem amor. Tem amor. Com certeza. Sabe? Porque nós todos somos filhos de Deus, ainda que imperfeitos, nós somos filhos do mesmo Pai, criado com a mesma essência. Então, ou seja, em todos nós existe o amor. A gente pode se fortalecer alimentando mais e mais com o amor através da obra da fraternidade, da caridade, do acolhimento. A gente vai se alimentando desse amor e a gente vai transbordando esse amor à medida que a gente vai... É incrível, porque o amor, ele é assim, quanto mais você se enche, mais você tem condições de oferecer, e quanto mais você oferece, mais você vai se avolumando. Ele causa um efeito, assim, tão incrível. E ele é o melhor remédio para dissipar qualquer mal. O problema, talvez, maior de nós é que nós somos muito ansiosos. A gente quer, por exemplo, quem está ouvindo aí talvez possa se sentir nessa condição, de se ver nessa condição, e se vê nessa condição, admita para si mesmo, né, ou para si mesma, que está nessa condição, e vamos tentar reformular a nossa forma de buscar o amor. Né? Então, ou seja, não pense você que você vai pegar amanhã as obras doutrinárias e vai sair no dia seguinte perfeito, quando você terminar de lê-las. Não vai ser assim. É um processo. A gente tem que lembrar que a gente vem de um histórico, né, uma vida pregressa, em que a gente tem um monte de mazelas. A gente vai acumulando. Agora que a gente está começando a entrar no plano da consciência para a modificação. Mas para modificar tem muita coisa. Tem. Né? Não dá para você querer construir uma casa da noite para o dia. Né? E o que é pior, para reformar. Ou seja, a casa já está construída, está toda comprometida. Então você vai ter que desconstruir essa casa para recomeçar. Então, ou seja, a gente vai ter que exercitar a paciência. Quem mexe com construção sabe o quão difícil é fazer uma reforma. Porque você começa a reformar uma coisa, aparece outra. Você quebra aqui, aí já tem que reformar ali. Gente, assim somos nós. Exatamente. Quando você começa a puxar, né, uma chaga moral que você tem, aí vem outra, até você conseguir se desvencilhar desse homem velho. É muito difícil. Porque esse homem velho é milenar, gente. Então é o que você falou, é mesmo. A evolução, ela não dá salto. Não dá. É as pequenas coisas que a gente vai melhorando. E então, ou seja, a gente vai ter que aprender necessariamente a exercitar a paciência. Exercitar a paciência, com certeza. Paciência tem uma outra coisinha que é muito importante, o auto-perdão. Porque se a gente... Essa palavra é difícil, hein? Mas é necessário. E é necessário. Porque se a gente não conseguir se auto-perdoar em função da gente ter perdido tanto tempo, dificilmente a gente vai abandonar o sentimento de culpa, porque a gente é estimulado a sentir culpa, né? Quando, na verdade, a gente tem que jogar a culpa para o lado, ela não existe, e trazer para si responsabilidade, reconhecer que aquilo que eu fiz ainda não foi adequado, mas reconhecer em mim o potencial, eu me perdoo, e reconheço que eu tenho um potencial para ir adiante, porque eu não estou só. O Cristo, ele traz isso para a gente, né? Ele nunca nos abandona. Jamais, a gente nunca está abandonado.
A gente nunca está só. E tem gente que às vezes pensa que estar só tem que estar, por exemplo, ter um grupo familiar para poder apoiar, ter um grupo de amigos para poder apoiar. Nem todo mundo tem. Às vezes realmente você vai encontrar irmãozinhos que estão num processo de solidão muito grande. Esse processo de solidão, ele pode ter N motivos. Às vezes a conduta dele realmente não foi adequada e acabou afastando as pessoas. Às vezes as pessoas que estavam junto dele não conseguiu acolher da forma como ele merecia e deixaram ele sozinho. Acontece. Mas ele está sozinho fisicamente. Espiritualmente, nós nunca estamos desamparados. Então, ou seja, começa a vibrar, a alimentar o seu corpo e a sua alma de coisas boas, e as coisas boas vão acontecer. Troque a música que te manda vingar, que manda chamar você para bebedeira, sabe? Que fala para você, como o povo diz, né, enfiar o pé na jaca. Troca por uma música edificante. Experimenta. Faça esse exercício. Uma sugestão para você que está nos ouvindo, que está passando por um processo de dor, de sofrimento, que anda perdido na vida, que anda sem rumo, ninguém me ama, ninguém me quer, ou vida, ou dia, ou noite, aquela coisa assim. Então, experimenta. Tirar aquela música que te leva, melhor dizendo, para um processo pior ainda. Te leva para o abismo, te leva para a bebedeira, para o sexo desregrado, para a vingança e por aí vai. Coloca uma música que edifica. E quando eu digo música que edifica, eu não estou falando música religiosa não, tá? A gente às vezes vai encontrar muita música boa dentro do contexto popular, que é uma injeção de ânimo. Existe muita coisa boa. É uma injeção de ânimo. Então, assim, busca essa música. Não precisa estar ligado à religião, não. Precisa não. A gente vai se conectar com boas ideias, ideias que nos impulsionam a crescer. Mas não é fazer com que a gente cresça em detrimento do outro, não. Para a gente crescer, o outro não precisa ser jogado para baixo. Você vai crescer em relação a quem você é. Eu vou ser melhor hoje do que eu fui ontem. A nossa disputa, o nosso embate, a nossa luta, ela tem que ser de dentro para fora. A gente não tem que lutar com o mundo, a gente luta contra as nossas mazelas para a gente crescer. Porque o processo evolutivo, ele é individual e ele vai reverberar no coletivo, mas ele começa no indivíduo. Ele começa com a gente. E é uma coisa interessante que você fala da música, o poder da música, né, gente? Porque às vezes eu visitava asilo e eu costumo levar banda para tocar. Gente, ela segurava na cadeirinha de roda e estava balançando. E quando cantava aquelas músicas antigas, elas têm Alzheimer. Elas cantavam a música todinha. Né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela é depressiva. Muito depressiva. Aí um dia, ela estava falando comigo, ela levou a mãe dela lá, a gente estava conversando, eu não estava aguentando. Eu falei, sabe o que você tem que fazer? Não que você vai ficar nessas tristezas, liga seu rádio no último volume, pega a vassoura e vai dançar. Dança com a vassoura, canta alto. Só ver como é que você vai melhorar. Aí um dia minha amiga me ligou, falou, aqui, você pôs minha mãe, minha mãe agora é depressiva, minha mãe agora é louca. Porque os vizinhos outro dia me ligaram, que o som estava no último volume, minha mãe lá cantando e dançando. Falei, mas está na depressão? Não, então deixa ela. Deixa ela extravasar. Foi bem melhor, uai. Olha só, essa questão do alimento da alma, a gente fica muito desatento, como nós falamos lá no início. Porque acho que você mesmo, Jorge, citou alguma coisa nesse sentido, como que a gente fica muito atento às questões da matéria e a desatenção quase que total em relação às questões do espírito. Agora, quando a gente está falando disso aqui, outras pessoas que estão nos ouvindo aí do outro lado, muitas vezes a pessoa até desliga o rádio, porque a gente está convidando a pessoa para sair da zona de conforto dela. Então, você que está ouvindo aí, ó, nós estamos falando com você, sai da sua zona de conforto, que de confortável não tem nada. Porque se está te trazendo dor, está te trazendo sofrimento, está te levando ao isolamento, está te levando à depressão, não é zona de conforto. Não é zona de conforto, é zona de tortura, né? Então, conhecimento, para quem quer, está aí à disposição. Hoje em dia, ninguém pode dizer que não tem acesso à informação. Você está aí ouvindo o nosso programa. Então, ou seja, você é um privilegiado que tem a comunicação como ferramenta para poder te ajudar a evoluir. E hoje nós temos um amigo, né? Um amigo que sabe tudo, né, que basta, que é o Google. Tudo que você julgar lá, ele vai trazer para você. Você tem um YouTube para poder fazer pesquisa. De palestras edificantes. Você vai ter uma vastidão de material absurdo. E, inclusive, fazendo até um contraponto ao mal que a mídia de massa tenta provocar na gente, desse sentimento de que tudo está dando errado,
Dentro do YouTube você vai encontrar um monte de gente fazendo um movimento ao contrário disso, oferecendo bem, oferecendo amor, oferecendo amparo, oferecendo ajuda, instrução, luz. Então vá se alimentar no lugar coisas certo, boas, né? Alimentar de coisas boas. Porque o alimento do corpo físico, você sente fome, o estômago dói, aí começa, né, você começa a ficar comer. agitado, começa a ficar nervoso, e aí você vai fazer alguma coisa para poder conseguir, não faz? O que, que a gente Com faz? certeza. Se a gente não tiver o que comer em casa, a gente vai pedir no vizinho, se o vizinho não tiver, até para a rua a gente vai Mas correr. aí, Tem gente que quando chega no extremo, até roubar para comer, vai roubar. Felizmente, faz E infelizmente isso. acontece. É uma realidade. Então, ou seja, é uma coisa mais urgente e é tangível, a gente sente, né, no corpo. Uhum. Mas as necessidades do espírito, elas acontecem o tempo todo também, só que a gente não está atento a elas. Então, ou seja, vamos começar a desenvolver esse senso crítico, porque quantas pessoas que estão aqui conosco, né, nesse momento que a gente está compartilhando, os nossos ouvintes, que estão totalmente comprometidas com o seu melhoramento moral? Quantos de nós estamos dispostos? E quantos de nós estamos dispostos a abrir mão de um monte de coisa para que outras coisas possam chegar? É. Porque a gente tem uma mania de ficar apegado até coisa que é ruim, né? Por falta de senso crítico, a gente acha que tá bom, mas não tá não, gente, tá ruim. Vamos tentar mudar. Sabe por quê? Porque se você começa a mudar a sua sintonia, sair dessa coisa negativa, desse alimento que intoxica, começar a se alimentar de coisas boas, o processo vai acontecendo. É como se fosse uma semente que você plantasse. ela vai germinando, né? Você vai se fazer o terreno fértil para essa semente ser plantada Germinar. em você. E aí você vai cuidando todos os dias. A exemplo da plantinha que a gente lá põe a sementinha, a gente vai regando e fazendo com que ela ganhe vitalidade para ter força para crescer, para florescer, para frutificar. Assim acontece com a nossa alma também. Então vamos ter esse cuidado com a nossa alma. Vamos cuidar do alimento que a gente está servindo para o nosso espírito. Porque o corpo físico ele vai perecer, mas o espírito ele vai permanecer. E aí como é que vai ser? Quando você chegar no processo consciencial absoluto do seu espírito, você entender que você o tempo todo sabotou-se, o tempo todo serviu alimento estragado para si mesmo, com um restaurante sublime à sua disposição. Né? É tão incrível, porque é de graça, né? Você lembra quando eu falei do alimento do corpo? Você tem que batalhar, você tem que trabalhar para poder conseguir. Comprar, né? Para comprar, você tem que ter dinheiro. Sim. O alimento da alma não. Ele é gratuito. Olha que coisa bacana. O cara que criou a gente, ele é perfeito, gente. Então, assim, não adianta a gente sentar no muro das lamentações e achar que a vida está sendo injusta conosco. Gente, é difícil. A gente sabe, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós aqui estamos sendo experimentados. A gente não veio a passeio. Mas nós não estamos sós e não estamos desprovidos, não. O recurso, ele está o tempo todo. Então, vamos alimentar nossa alma da forma adequada. Vamos cuidar do nosso eu, porque se eu cuido de mim, eu consigo também ajudar o meu próximo. Porque às vezes você vai encontrar a pessoa que ainda não está com abertura igual você está hoje aí ouvindo nosso programa. Tem gente que não consegue fazer nem isso, você já consegue. Então se alimenta de coisa boa para você servir alimento para aquele que ainda está muito fraquinho e que não dá conta de parar para ouvir alguma coisa nesse sentido. Eu tenho certeza que se você se cuidar, se você se autopromover, se você se autoiluminar, você vai receber o alimento adequado para o seu espírito e você vai ser alimento na vida de outras pessoas. Com certeza. E aí, a gente está caminhando para o finalzinho, eu gostaria de deixar mais uma parte do capítulo 11, no item 8, que também vai dar continuidade a essa questão da lei do amor. Diz o seguinte: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive, como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, ou seja, gente, não existe outro caminho, é o amor. Gente, a lei de Deus é amor, gente. O Cristo veio trazer o amor pra gente. Então nós temos que entender que se nós queremos ser felizes,
Nós temos que aprender a amar. Mas não é esse amor egoísta que a gente... Né? Não, é o amor do Cristo. Que é aquele amor sem limite, né? O amor sem nada em troca. O amor doação, né? Aquele amor doação. E ele é que faz aquele efeito. Vai e volta. Alimenta a nossa alma, alimenta o nosso irmão. E não devemos também cobrar esse amor, né, gente? Porque muita gente quer cobrar esse amor. O amor ele tem que ser espontâneo. O amor tem que ser muito espontâneo. O amor é espontaneidade. Muito espontâneo. E eu acho interessante isso que você, né, desse jeito, porque a gente custa para entender isso, né? Você doa amor e quer receber amor, gente, mas a pessoa que está doando, se ela não tem, como é que ela pode? Então ela tem que receber o seu, trabalhar aquele que ele está recebendo, para que ele venha, né, a despertar esse sentimento nele. Aí ele vai poder devolver para você, para as pessoas, aquilo que ele está recebendo. Não podemos cobrar da pessoa aquilo que ela não tem. A gente tem que realmente ter essa sabedoria de fazer com que esse amor brote a partir de nós. Nossa. E quando a gente fizer o exercício, né, o dever de casa certinho, a gente vai ver que esse amor que nasce em nós, ele vai para o outro e vai acabar encontrando um terreno fértil. Às vezes um terreno árido no começo, mas vamos tratando desse terreno. Eu me lembro, gente, já estamos na fase terminal aqui do nosso programa, nossos amigos aí que estamos ouvindo, que quem lê isso, quando eu era criança, quando entrei no Espiritismo, que a nossa amicíssima, nossa fundadora aqui de Santa Luzia, quem fundou a nossa casa espírita aqui, o nosso lar, Dona Sônia, nossa querida Dona Sônia, ela falou assim comigo, eu tinha meus 12 para 13 anos, eu na evangelização, ela só falou assim, crianças, no jeito dela, da fórmula dela, nos explicar, quem um dia pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler eu quase não era muito de ficar falando, ela falou assim, quem lê uma letra, ela falou assim, uma letra do Evangelho, vocês podem ter certeza, nunca mais vocês serão a mesma pessoa. Vocês aprendam a amar, e não peça nada em troca, porque Deus é amor, Jesus é tudo na nossa vida. Então acho que a frase que pode fechar esse nosso encontro, dai pão ao corpo e luz ao espírito. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Nilza, obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Dudu, mais uma vez, obrigado. Obrigado eu. Espero que o que a gente falou aqui hoje, essas breves palavras, possam tocar fundo no coração de vocês que estão aí do outro lado, de você que às vezes está passando por uma fase delicada. Confia, o amor, ele tem um poder que você ainda talvez não conheça. Mas se você conhecer, você não vai querer largar mais não. Bom, meus amigos, né? Chegamos ao final do nosso programa.